Ora, muito bem, pessoal. Hoje vou-vos falar da maior máfia que existe nas câmaras municipais, que é os PDMs. Isso é uma máfia autêntica, porque eles fazem aquilo que lhe apetece, principalmente o Presidente de Câmara. Ele tem um poder enorme, o poder da caneta dele é enorme e ele consegue fazer, tipo, aprovar, pôr PDMs para construir ou não, conforme lhe apetece, se é que me entendem. Mas vamos ver o vídeo que isto aqui relata perfeitamente aquilo que eu quero falar. Que é, é uma máfia dos PDM. O negócio dos PDM é um negócio de milhões. Eu já tenho falado disso em alguns vídeos. Que o grande problema da habitação em Portugal tem a ver com isto. Tem muito a ver com isto. Que esta máfia dos PDMs, a máfia dos projetos que ficam, o Presidente de Câmara se senta-se em cima dele e nunca mais o aprova, tem tudo a ver com isto. Pá, mas vamos lá ver, vamos lá ver. Nós investimos 154 mil euros neste terreno, por causa dos projetos que tinhas e a possibilidade de construir, e agora zero. Isto é roubo. Eu não posso chamar de outra coisa, porque isto é o Estado, que é uma pessoa de bem, que supostamente é uma pessoa de bem, faz isto às pessoas que contribuem com os seus. O mal dela não, deles como casal, é pensar que o Estado é uma pessoa de bem. O Estado não é uma pessoa de bem. O Estado é um bandido estacionário. O Estado esbulha-te ao máximo e depois faz pouco de ti. O Estado não quer o teu bem. O Estado, a única coisa que te quer é roubar, não quer mais nada, só te quer roubar, pôr-te na pobreza, para depois dizer assim: és pobrezinha, dou-te uma esmola. Ele parte das pernas e depois dá-te umas canadianas e diz assim: se não fosse eu, tu não tinhas as canadianas. Opa, o Estado é um bandido estacionário, o Estado não é uma pessoa de bem, esquece isso. Impostos a vida inteira. Era o projeto de uma vida, um investimento de milhares. Foi neste terreno, na várzea de Sintra, que Paulo e Carmo idealizaram o futuro, mas o que parecia promissor nunca chegou a sair do papel. O objetivo era, portanto, fazermos ou um projeto de alguma atividade, ou então ficar para uma casa para a nossa velhice, não é? Nós já tenho 61 anos, portanto já tenho alguma idade, e tínhamos algumas economias que fizemos e, portanto, usámos essas economias para investir numa coisa que valorizava, né? Um terreno aqui nesta zona, e, portanto, foi em 2001. O terreno tem 5.000 metros quadrados e custou mais de 150 mil euros. Na altura da compra estava classificado como Agrícola 3. Aliás, custava 150 mil euros quando dava para construir. Agora não dá, não vale nem metade. É uma coisa que há de ter muita atenção, porque um terreno, quando não dá para construir, não vale nada. Não vale rigorosamente nada. Não vale nada, entre aspas. Vale como o valor que ele tem, mas um terreno, quando dá para construir, vale muito dinheiro. Ou seja, aqueles 150 mil euros. Mas quando não dá para construir, o terreno perde muito valor. Uma categoria que impunha limites à construção. De acordo com o plano diretor municipal na altura, o índice máximo de ocupação e de construção era de 200 metros quadrados. No caso de equipamentos destinados à formação profissional, o limite bruto subia para 1.500 metros quadrados. Se o objetivo fosse instalar equipamentos de turismo, o índice máximo de construção bruto seria de 1.000 metros quadrados. Então, nós fizemos um projeto e tudo isso junto dava mais de 2.000 metros quadrados. O objetivo era construir um centro polivalente de formação. Os primeiros passos foram dados em 2002, mas a aprovação só aconteceu passados 4 anos, depois de avanços e recuos. Imaginem um projeto normal demorar 4 anos para ser aprovado. Por isso é que nós temos esta crise das casas. Nunca na vida um projeto pode demorar tanto para ser aprovado. Eu conheço boa gente que, enquanto não pagou, o projeto esteve ali em stand-by anos. Quando pagou, o projeto andou, que foi um instante. O projeto andou, olha, assim, rapidinho. Foi um instantinho para ele andar. Bastou, olha, pagar. Bastou pagar que o projeto andou rapidinho. E aqui foi a mesma merda. Não pagou, sentaram-se em cima do projeto. 4 anos à espera. Isto aqui é uma máfia. O PDM é uma máfia. Aliás, não é o PDM, é o projeto. A cena do projeto. Porque se tu não pagas ao Presidente de Câmara para ele te aprovar o projeto, ele senta-se em cima dele. O projeto previa a construção de um edifício principal, uma cave para estacionamento e um alojamento para formadores e formandos. Foi a altura em que começou a crise, 2007 até 2014 foi a altura da crise, portanto o projeto foi aprovado em 2006.
Eu quando comprei a minha casa foi em 2013, foi no pico da crise. Eu comprei a minha casa a muito bom preço. Eu sou daqueles que enquanto toda a gente tem medo eu arrisco. Por isso é que eu comprei a minha casa a bom preço. E depois já não quisemos amassar face. Nós trabalhamos por. E principalmente por teres um presidente de Câmara que queria propina, tu não pagaste a propina, depois ele fodeu-te. Ele disse, aí tu não me queres pagar, então eu vou-te pôr o PDM para não poderes construir. Vou-te foder. Conta de outra, e tínhamos que pedir também um empréstimo, etc. E não havia condições depois, nessa altura, para continuarmos. O sucesso do projeto dependia também do envolvimento das empresas. Sem condições para avançar, decidiram suspender o plano inicial. Ainda assim, não desistiram do terreno. Deram-lhe um outro propósito, centrado na agricultura, na criação de animais e em ações pedagógicas. Levou tanto tempo para aprovar aquele projeto e depois entrou esta recessão que trouxe a troika e todas essas coisas. Portanto, foi por isso que nós não avançamos e também a nossa idade avançou. Porque com isto tudo andou quase, iria parar em mais de 10 anos. Mas pelo menos um projeto agora, que fosse uma coisa mais pequena, mas que nós pudéssemos ter aqui uma hortinha, um jardim, alguma coisa, animais. Em 2014, quando a economia começou a mostrar sinais de melhoria, fizeram as primeiras intervenções no terreno. Tinha tudo aqui e nós é que o limpámos todos, nós é que o vedámos, nós já gastamos aqui. Este terreno tem um custo anual elevado. Fizemos um furo. O da vez de ter feito era ter pago ao Presidente de Câmara. Vós não pagaste ao Presidente de Câmara, ele sentou-se em cima do projeto literalmente. E agora, só porque vós não queres pagar, agora não, quando vós quiseste saber se dava para construir ou não, e ele, para vos foder, vós não queres me pagar, então eu vou mudar o PDM para não poderes construir, vou-vos foder, e ainda deitar 150 mil euros ao lixo. E foi isso que aconteceu. Eles não pagaram, foderam-se. Porque sabem bem que hoje em dia não, há uns anos para cá, quem não pagar ao Presidente de Câmara está fodido. Não passa projeto, não passa PDM, não passa nada. Tem que pagar. E pagar bem. Eu conheci uma história de um Presidente de Câmara que dizia assim: aqui é como o Nódio, tem que pôr a moedinha para andar. Isso quer dizer alguma coisa. Temos aqui a eletricidade agrícola, por causa do furo, etc. Limpámos, pedimos autorização. Segundo os proprietários, quer o Instituto de Conservação da Natureza, quer a autarquia, sabiam o que estava a acontecer. O objetivo era construir. Por isso saber demais é que eles te quiseram foder. Tu não me queres pagar, então eu vou-te foder. Por isso é que eu, quando comprei a minha casa, eu não quis construir, quis comprar uma casa já pronta. Porque eu sei que ia ter problemas com a Câmara Municipal. Todas as câmaras são corruptas, todas elas querem dinheiro fácil. Todas. Isto é uma máfia autêntica. Os PDMs são uma máfia porque é demasiado poder na mão de uma pessoa, que é o Presidente de Câmara. É demasiado poder. Construir uma habitação que permitisse apoiar o desenvolvimento da atividade. Com a revisão do Plano Diretor Municipal, o projeto ficou comprometido. Até esta altura, todos os. Não ficou comprometido, o projeto ficou em águas de bacalhau, não dá para fazer rigorosamente nada. É zero, bola. Porque não dá para construir nem 1 m² sequer, não dá para construir nada. Opa. E depois é assim, se tu pagas ao Presidente de Câmara, ele milagrosamente muda-te isso. Eu conheço algumas histórias de presidentes de Câmara, aliás, neste caso era um Presidente de Câmara, que comprou um terreno baratinho, porque ele não dava para construir, comprou baratinho. E como ele tem o poder da caneta, claro, o que é que ele fez? Comprou o terreno baratinho, mudou-lhe o PDM e vendeu por muito dinheiro. Lá está, o poder da caneta, pumba! Lá está. Quem é que não fazia isso? Opa! O poder da caneta dá muito dinheiro, é por isso que eu digo e repito, o poder da caneta dá muito dinheiro, muito dinheiro. Os PDMs eram para aumentar a área urbana, nunca era para reduzir. E, portanto, nós nem sequer. Mas tu não percebeste que o Presidente de Câmara já te queria foder, porque tu demoraste 4 anos para aprovar um projeto e depois ele, como viu que tu não avançaste, ele quis-te foder de outra maneira, aí tu não me queres pagar. Então vou-te foder, vou-te pôr aqui, isso não vai dar para construir, e tu vais-te foder, vais ficar com um pisa-papéis nas mãos. Nos preocupámos face ao histórico do terreno e dos PDMs, nunca nos preocupámos que isto fosse para trás. Portanto, depois eles fizeram a altura da discussão pública, foi nas férias de verão,
E depois, quando tentámos fazer alguma coisa, já era tarde, já tinham posto medidas restritivas. E então fizemos uma exposição à Câmara, pelos meios informáticos dele. Enviaram 8 questões à Câmara, mas a resposta ficou aquém do esperado. Os proprietários queixam-se que a autarquia limitou-se a indicar os regulamentos em vigor, sem esclarecer. Se eles queriam foder aquele casal, acham mesmo que eles iam mandar a coisa mastigadinha, prontinha a eles lerem na boa? Não, eles queriam fodê-lo e eles dificultaram o processo ao máximo, que é assim que acontece em todo o lado que querem propina. Todo o lado que querem propina dificultam as coisas ao máximo, que é assim, tu não me pagas a bem, mas vais pagar a mal, que nós vamos dificultar tudo ao máximo. É como eu costumo dizer, o Estado cria regras para depois vender soluções. De forma concreta, se o projeto seria ou não viável. A parte procurou saber da Câmara se eu quiser fazer isto, posso e em que termos. Pronto. E do lado da Câmara vinha uma resposta a dizer pode fazer nestes termos ou não pode fazer. Pronto. Isto foi a única coisa que houve. Mas a seguir isto o que se impunha era a apresentação de um projeto para efeitos de licenciamento que nunca aconteceu. Tenham atenção que este PDM pode fazer regredir algumas coisas, portanto é melhor que vão à consulta pública. Era só uma frase normal destas. Neste caso, a participação na consulta pública poderia ter feito toda a diferença. O PDM, quer numa fase inicial, ou seja, quando se inicia a sua revisão, quer numa fase posterior, quando se vai publicar a sua versão final, é acompanhada por relatórios que estudam, ao fim e ao cabo, a forma como os... Mas se tu se pagares, quem fez o projeto, se pagares, ele já não liga nada disso. Isso já não interessa para nada. O que interessa é o dinheirinho no bolso. O dinheiro está no bolso, aprova-se tudo e mais alguma coisa. E lá está, é preciso o conhecimento certo. É preciso falar com a pessoa certa. Se tu tiveres o conhecimento certo e tiveres o dinheirinho para bater, tudo é aprovado. Eu conheço um ou dois casais que tiveram o projeto, ou é um ou é dois, já não me lembro bem. Já foi há muitos anos. Tiveram o projeto encostado durante 8 anos. 8 anos o projeto não era aprovado. O que é que eles fizeram? Venderam o terreno junto com o projeto. Passado 3 meses estavam a construir. Porquê? Porque tinham o dinheiro e tinham os conhecimentos certos. Os que compraram o terreno. É tudo uma questão de valores e os conhecimentos certos. É tudo uma questão disso. Mais nada. O Presidente de Câmara, se alguém lhe molhar a mão, ele passa tudo. Já não há cá de reservas ecológicas e blá blá blá. Não há cá nada disso. É o que eu digo. O PDM é uma máfia. Uma máfia. Os solos estão a ser usados, qual é a tendência de uso dos solos no concelho. Claro que isto é feito de uma forma geral, não é feito de forma solo a solo, propriedade a propriedade. Portanto, a Câmara tem sempre que pensar naquilo que é a generalidade da atuação dos seus municípios. Obviamente, por isso é que serve a consulta pública, que atenderá caso a caso, quando em consulta pública cada um dos particulares vem reclamar aquilo que são as suas pretensões. E aí a Câmara já considera o caso em particular. E apesar de ter sido anteriormente aprovado um projeto de construção, o mesmo já tinha caducado quando... Mas eu devia ter achado estranho quando um projeto demora 4 anos a ser aprovado. Tipo, eles querem que eu lhes pague, de certeza. E como eu não paguei, eles agora vão querer dificultar a vida de outra maneira. Ele devia ter pensado nisso. Ele não devia ser uma pessoa que pensasse que o Estado é um agente de bem. O Estado não é um agente de bem. O Estado é um agente que só te quer foder, só te quer roubar, só te quer esbulhar e quer que tu te fodas. O Estado é isso, basicamente. Começou a revisão do PDM. Mesmo reportou a 2006. Portanto, o particular tinha um prazo de 4 anos para concluir ou executar esse projeto e não o fez. Ao não fazer, a lei impõe que esse projeto... Atenção que as leis são feitas por políticos, para proteger políticos. Eu acho que isso diz alguma coisa acerca das leis. As leis não são feitas para te proteger a ti dos políticos, são feitas para te proteger os políticos de ti. É diferente, são coisas diferentes. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Ou essa licença caduque, isto é, deixe de ter os efeitos que a mesma concedia. E por via disso a Câmara não estava obrigada a obedecer a aprovação desse projeto em tempos. Com a entrada em vigor do novo PDM, em 2019, o terreno passou a estar classificado como Natural 3, uma categoria que não permite construir. Vamos a ver, olha. Fudeu-se. Não queres pagar? Olha. Fudeu-se. É isso que eu digo. PDM é uma máfia. Como eles viram assim, este gajo não nos vai pagar, vai-se fuder, vai ficar com pisa-papéis nas mãos.
Mais nada, fudeu-se. Após consultar o caso, o advogado Walter Monteiro acredita que a autarquia cumpriu todos os formalismos legais Acredito que tenha cumprido, mas as leis são feitas por políticos e eles aqui queriam era foder o gajo e foderam o gajo. para a revisão do PDM. O que pode haver é um frustrar das expectativas dos particulares, que eu entendo, face ao investimento que houve, mas que ainda assim, tendo sido cumprido todos os formalismos e todas as regras que se exigem serem cumpridas para a alteração do PDM, ainda assim levam a que a Câmara não lhe possa ser responsabilizada por essa frustração das expectativas. Eles fizeram um PDM e a partir daí as pessoas como se costuma dizer, que se lixem. Basicamente é as pessoas que se lixem, não pagaste, tu não quiseste pagar, agora estás fodido, ficas com pisa-papéis. Porque tu havias de ter percebido assim logo do início. Quando um projeto demora 4 anos a ser aprovado, que é muito tempo, é um tempo descomunal, tu havias de ter pensado logo assim, eles querem que eu lhes pague. Porque se eu não lhe pagar, o projeto vai ficar assim, vai ficar em águas de bacalhau. E como eu não lhes paguei, eles agora vão-me querer foder de outra maneira, que é, vão mudar o PDM para não dar para construir, que assim eu tenho que lhes pagar, quer eu quer não, para se quiser construir. E eu vou ter que lhes pagar se quiser fazer outro projeto também. É isto basicamente. Isto é uma máfia autêntica. 154 mil, mais o furo, mais a bomba, mais as máquinas, mais tudo isso, estão aqui 200 mil euros. Que não vale 20 ou 30 que seja. Não vale isso agora, porque não dá para construir, não vale nada, não vale a ponta de um corno. Os proprietários afirmam que a decisão foi injusta, já que os terrenos vizinhos mantiveram direitos urbanísticos. Alguns deles têm até projetos em execução. Estão a ver. Isto é uma máfia. De certeza que os vizinhos, olha, pagaram, choveram meio chovido. E estes aqui, olha, foderam-se. Não quiseram pagar, foderam-se. Os vizinhos choveram, molharam bem a mão, olha, arranca tudo. Porque se os projetos vizinhos podem e aquele não pode, por amor de Deus, claro que aquela zona toda deve ser um sítio que está protegido, outro sítio que não está. Mas aquele terreno em específico não dá todo. Foi para os foder. Isto foi para os foder, não foi mais nada. Isto foi para os foder. Quer dizer assim, não me pagais a bem, nos pagar a mal. Foi para isso, não foi para mais nada. Foi isto, olha. Foderam-se. Todos os vizinhos têm possibilidade de construção, às vezes por razões diversas, não é? Mas todos eles têm na rua. O nosso é o único que não tem. E nós compreendemos que nos pudessem dizer, olha, tudo bem, vamos ver o seu caso, não é? Vamos analisar uma solução. Obviamente não vamos construir aqui num sítio qualquer do terreno, não é? Mas se calhar aqui da rua até aqui mais uns metros abaixo podem continuar esta faixa, como todos os outros vizinhos têm. Se tiver uma casa, nós podemos desenvolver aqui qualquer atividade. Se não tiver, não se consegue. Se nós fizermos ali uma faixa, Isso é um pisa-papéis. Não é mais nada, isso é um pisa-papéis. Não serve para nada agora. É um pisa-papéis. É só para semear batatas. Batatas como quem diz, não é? de acompanhamento da parte norte, não é? E da parte sul, vemos que em toda a sua extensão não existe. O que podes fazer aí é para ir um pré-fabricado, está feito, olha. Não é? Já que eles se quiseram foder, metes aí um pré-fabricado e está a andar. Ou uns contentores e está a andar. Era uma merda que eu fazia. Metia aí um pré-fabricado, um contentor e está a andar. Edificação da parte sul, mas existe edificação da parte norte. E isto é justificável pela Câmara. A Câmara entende que a haver ali algum tipo de expansão de edificação será sempre na parte norte. Do parte sul, como se trata de tudo de espaços verdes, zonas florestais, a Câmara... Como eu já disse, este é um dos problemas, o porquê haver falta de casas, que é, só consegues construir se pagares. Se não pagares, opá, ele senta-se em cima do projeto, muda-te o PDM, faz tudo para te dificultar ao máximo a tua construção. Isto é um dos grandes problemas. E eu bato sempre nesta tecla, sempre. Enquanto não se liberalizar a construção, ou seja, o político deixar de querer propina para aprovar projetos, as pessoas estão fodidas da vida delas, completamente fodidas. Para construir uma casa demora anos. Entendeu que seria para manter, seria para salvaguardar, para não deixar que a edificação se expanda para essas zonas, para essas verdes. Agora, foi uma opção política no sentido de ordenamento do território. A Câmara de Sintra diz que a diferença está em haver ou não direitos urbanísticos válidos antes da entrada em vigor do novo PDM. Investiram aqui o trabalho de uma vida, mas o terreno perdeu quase todo o valor.
Claro que sim, agora não dá para construir, ninguém o quer, é só para semear batatas, não serve para mais nada, tem toda a razão, o terreno perdeu 90% do valor, é assim que funciona o mercado. Valia 155 mil euros. Agora, como não se pode construir, vale o quê? 30, 40, não sei. Não sei nem. É por aí, ou se calhar até menos, eu acho que se calhar ainda vale menos do que isso. Quem é que nos vai ressarcir disso? Ninguém. Não é. Só tenho uma coisa a dizer, se tu tivesses percebido logo de início que o Presidente de Câmara queria que chovesse, eu acho que já não estavas nessa situação, porque já tinhas desenrascado a situação. Mas como fizeste ouvidos moucos e fizeste conta que não percebeste, o Presidente de Câmara, olha, fodeu-vos, não fez mais nada, fodeu-vos. possível continuar a manter esta situação porque nós gastamos dinheiro numa coisa que não tem retorno. Agora, pouco ou nada podem fazer. É verdade que em determinadas situações a Câmara, quando promove alterações ao PDM, está obrigada a indemnizar os particulares, mas o caso em concreto não entra dentro dessas situações. Porquê? Porque verdadeiramente os particulares aqui, portanto os proprietários, não tinham nenhum direito sequer a construir que já estivesse garantido. E portanto, lá está, voltamos à história do projeto. Se a licença do projeto que foi aprovada em termos ainda estivesse válida, aí já estaríamos a falar de forma diferente. Os proprietários esperam que a autarquia reveja a tipologia do terreno. Caso não se altere, admitem abandonar. Está Só tenho uma coisa a dizer, se eles tivessem pago ao Presidente de Câmara, eles não estavam nesta situação. Não estou a dizer que é correto pagar, mas se eles sabem como é que a coisa funciona, ou se na altura que eu comprei casa, eu já sabia que era assim, por isso é que eu evitei ao máximo construir, evitei ao máximo, preferi comprar uma casa já prontinha, fazer só a escritura, pagar e tal andar. Porque já sabia que isto ia acontecer, isto é o modus operandi das câmaras municipais em Portugal, todas querem isto, a não ser que tu tenhas conhecimentos lá dentro, todas querem isto, todas. Isto é o modus operandi, por isso é que eu evitei ao máximo construir. que olhasse para este terreno com olhos de ver e que repusessem a situação, porque nós sentimos-nos injustiçados, sim, sem dúvida nenhuma. Esquece. Achas mesmo que ele vai ter pena de ti? Esquece. Tu agora a única coisa que tens a fazer é ir falar com ele, dar-lhe uma boa quantia, para ver se ele muda a cena, dar-lhe uma boa quantia e ver se ele muda a cena, porque é muito poder na mão de uma pessoa. E quando uma pessoa tem tanto poder, a pessoa vai usá-lo para vos foder, porque é assim, se 4 anos para aprovar um projeto e ele viu que vós não estavas com disposição de pagar, né, ele tenta-vos foder de outra maneira e ele fodeu-vos da maneira que encontrou, que é mesmo assim. Opa, eu tentei evitar ao máximo construir por causa disso, porque eu já sabia que ia haver este tipo de cenas. Agora vocês, opá, foderam-se basicamente, olha. Vamos-te a dizer, foderam-se. É isto. Eu queria-vos mostrar estas coisas, que isto aqui acontece, não é pouco, é muito em Portugal, muito. Este tipo de coisa acontece muito. De teres que pagar para mudar PDMs, ou teres que pagar para o processo andar. Porque o processo não anda. O processo o projeto não anda. Fica, o Presidente de Câmara senta-se em cima dele e o projeto não anda. Isto é uma coisa que acontece muito em Portugal. Por isso é que temos esta crise das casas tão grande. É por causa disto. Eu queria-vos alertar por causa destas coisas. Que eu falo isto nos vídeos e parece que ninguém vê. Porque ninguém comentou acerca disto. Parece que ninguém vê. Mas isto é o modus operandi das câmaras municipais. Todas querem que chova, senão as coisas merdas não andam. Isto é o modus operandi. É a grande realidade. Já sabem, quem gostou do vídeo, dê o like, subscreva, compartilhe e comente e essas coisas todas. Até à próxima. Fiquem bem.